E chegou o mês de dezembro. Prova objetiva. Delegado de Polícia Civil, Estado do Rio de Janeiro. Vaga disputada por muitos interessados. Fiquei pensando e acho que o ponto de hoje é importante. Importante porque ele vai tratar da imputabilidade na área penal, com reflexos na área civil. Vai haver uma hora que nós ficaremos na fronteira entre medicina legal, direito penal, direito civil. Vocês têm que perdoar, porque eu não tenho conhecimento nessas áreas. Eu conheço alguma coisa de medicina legal. Então, quando houver uma dúvida, por favor, escreva para que eu possa tentar resolver aquele problema que eu criei na sua cabeça, ok? Então, vamos lá. Nossa aula de hoje vai tratar dos seguintes assuntos. Vamos lá. Medicina legal para concursos públicos, principalmente para a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Vamos falar nos modificadores da imputabilidade. E aí, vou pedir a você para abrir o seu Código Penal. Artigo 26, artigo 27, artigo 28. Aí você vai lá nas leis especiais e vai ver a Lei 11.343 de 2006, que é a famosa Lei das Drogas. É isso que nós vamos tratar nesse momento. Então, olha, impossível acompanhar essa aula sem estar com o seu Código Penal na mão para poder conferir aquilo que nós vamos falar, ok? Muito bem. Vamos então começar a mostrar quais são os modificadores da imputabilidade que a lei penal brasileira destaca. Artigo 26, 27, 28, parágrafo 1º e 45 da Lei 11.343, Lei das Drogas. Não esqueça, trabalhe com o seu Código Penal. 26, 27, 28, imputabilidade. Leis penais especiais, 11.343, artigo 45 e 46. É isso que você vai ter que acompanhar durante essa hora que nós vamos passar juntos aqui, ok? Vamos lá? Modificadores da imputabilidade. Esse é o nosso tema de hoje. Imputabilidade. Teoria tripartida do crime. Veja bem, há várias teorias sobre o crime. A teoria dominante é a teoria tripartida. Tipicidade, ilicitude, culpabilidade. E a imputabilidade é um dos vértices do triângulo chamado culpabilidade. Então, a culpabilidade ela é formada por três entidades: o potencial conhecimento da ilicitude, a exigibilidade de uma conduta diversa e a imputabilidade. Então, o que eu estou dizendo para você? Eu estou dizendo que um triângulo tem três ângulos. Se faltar um dos ângulos, não é mais triângulo. A culpabilidade é um triângulo, onde a imputabilidade é um dos ângulos desse triângulo. Se houver qualquer causa excludente da imputabilidade e o indivíduo for considerado inimputável, não tem mais culpabilidade. E pela teoria tripartida do crime, se faltar a culpabilidade, não há mais crime, mesmo que o fato seja típico e ilícito. Mas pela teoria tripartida, se faltar a culpabilidade, não é crime. E se faltar a imputabilidade, não tem culpabilidade. E se não tem culpabilidade, não tem crime. Já sei, você está complicado, você não está entendendo o que eu estou falando, né? Então, eu fiz um esqueminha aqui, porque às vezes o candidato, vendo um esquema, ele entende. Olha lá.
crime. O crime é esse triângulo. Nos vértices, nos ângulos, culpabilidade, tipicidade e ilicitude. Aí eu vou partir para outro triângulo. Agora, o triângulo é a culpabilidade, imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude e exigibilidade de conduta adversa. Por favor, preste atenção. Se faltar a imputabilidade, não tem mais culpabilidade. Se faltar a culpabilidade, não tem mais crime. Se faltar a culpabilidade, não tem mais crime. Percebeu? Faltou a culpabilidade, não tem mais crime. Ah, entendi, professor. Então, se tiver imputabilidade, ele pode ser condenado. Pode, mas não basta ter a imputabilidade para ele ser condenado. Tem que ter também o potencial, o conhecimento da ilicitude, tem que ter também a exigibilidade de conduta adversa. Agora, se faltar qualquer um desses três, não tem crime. A pegadinha da prova é que o examinador fala assim: fulano é imputável, logo vai responder pelo crime. Não. Ele pode ser imputável, mas está na situação de inexigibilidade de conduta adversa. Ele pode ter imputabilidade, mas não tem o potencial conhecimento da ilicitude. Agora, se faltar qualquer um desses três, nem precisa continuar. Ele não vai responder pelo crime, porque sem um dos três, não tem culpabilidade. E não tendo culpabilidade, não tem crime pela teoria tripartida do crime. Percebeu? Muito bem? Vamos lá, então. Vamos começar, então, com o artigo 26. Aí você vai lá, abre o seu código e está lá assim: é isento de pena. Presta atenção. Quando em direito penal você lê que o indivíduo é isento de pena, cuidado. A isenção de pena normalmente exclui a imputabilidade se a isenção de pena for por causa de falta de imputabilidade, ou falta de conhecimento da ilicitude, ou falta de inexigibilidade de conduta adversa. Se faltar um dos três, ele vai ser isento de pena. E, neste caso, não tem crime. Mas há situações de política criminal, em que o Código diz que tem tipicidade, tem ilicitude, tem culpabilidade, logo tem crime, mas por questão de política criminal, o indivíduo vai ficar isento de pena. E, nesse caso, a isenção de pena não exclui o crime. O crime existiu, só que ele não vai receber a pena. Então, cuidado quando ele disser na prova assim: ser isento de pena sempre exclui o crime. Não, só vai excluir o crime se for por falta de culpabilidade. Aí exclui o crime. Mas se for por questão de política criminal, mesmo a palavra é isento de pena, não vai excluir o crime. Tá claro? Pronto? Isso aí é pegadinha de prova, eles gostam muito disso. Então, é isento de pena, normalmente é excludente de culpabilidade. Aí não tem crime. Quem que vai ser isento de pena? Aí vamos lá. Vai ser isento de pena o indivíduo que, em virtude de doença mental, olha, ele é doente mental, é um modificador da imputabilidade. Ou ele tem desenvolvimento mental incompleto, é outro modificador da imputabilidade. Ou então ele tem o desenvolvimento mental retardado, é outro modificador da imputabilidade. Presta atenção, por favor. A maioria pensa que quem tem desenvolvimento mental incompleto é retardado. Não, são pessoas diferentes. Ou ele é um doente mental, um tipo de pessoa. Ou ele tem desenvolvimento mental incompleto, outro tipo de pessoa.
ou ele tem desenvolvimento mental retardado, outro tipo de pessoa. E às vezes na prova ele pede para você colocar um de cada representante do caput do artigo 26. Aí o cara não consegue botar 3, porque ele pensa que quem tem desenvolvimento mental incompleto é retardado. Não é. São pessoas completamente diferentes. Você vai ver daqui a pouco, ok? Muito bem. Então, esses são os 3 modificadores da imputabilidade do artigo 26. Vamos seguir. O indivíduo que, por uma daquelas causas, ele era, agora cuidado, no momento em que a conduta foi praticada, no momento do tempo da ação ou da omissão típica. A gente vai procurar saber como é que estava a saúde mental do indivíduo, não agora, quando ele está sendo julgado, não agora, depois que ele foi preso. A gente vai ver como estava a saúde mental dele no momento em que ele praticou a conduta. Veja você, está sendo julgado em 2021. Aí providenciaram o exame de saúde mental. No exame de sanidade mental, o legista entendeu que ele está completamente maluco, doido de pedra, alucinado. Mas espera aí, a lei não quer saber como é que ele está na hora do julgamento. A lei quer saber como é que ele estava na hora que ele cometeu o crime. Ora, professor, mas como é que vai saber um negócio que aconteceu no ano passado? Aí eu vou procurar prontuários médicos, informações hospitalares, registros de ocorrência, como foi que aquele fato aconteceu. E baseado nesses documentos lá atrás, perícia retrospectiva. Não me importa como é que ele está agora, me importa como ele estava quando ele cometeu aquele caso que está sendo julgado hoje. Mas eu quero saber como estava a saúde mental dele no momento da ação ou da omissão que causou esse processo. Percebeu? É aí que o pessoal se atrapalha. No momento que ele está em julgamento, ele está de terno, gravata, cortês, fala com todo mundo, conversa, muito educado, gentil, mas na hora do crime, ele estava completamente alucinado, completamente enlouquecido, quebrou tudo, bateu em todo mundo, feriu, matou. Depois recobrou a consciência e ficou normal. Hoje, no julgamento, aquele homem está lá tranquilo, sorridente, agradável, mas não é isso que interessa. Interessa como ele estava ao tempo da ação ou da omissão. Perícia retrospectiva. Está bem claro? Pronto? Documentos, prontuário médico, noções hospitalares, testemunhos, pessoas que viram a cena, registro de ocorrência em delegacia, junto a essa papelada toda, aí o perito vai ver como ele estava ao tempo da ação ou da omissão. Segunda coisa importante, ele pode estar doido, maluco de pedra, completamente alucinado. Só que, na hora que ele praticou a conduta, ele estava sendo atacado e achou um pedaço de pau e se defendeu. E matou o camarada que ia matá-lo com uma facada. Ou seja, mesmo ele sendo maluco, doido, estando completamente alucinado, na hora que ele praticou a ação, ele estava se defendendo contra um ataque que poderia matá-lo. Opa, peraí. Ele é doente mental, mas a conduta dele não foi por causa da doença mental. Foi por causa do ataque que ele estava sofrendo. Então, olha, tem que haver nexo de causalidade entre a doença mental e o ato que ele praticou. É completamente diferente o camarada que está andando na rua e vê uma pessoa na direção dele e ele, porque está maluco, em crise, ele pensa que o indivíduo é um monstro pré-histórico que vem matá-lo. Aí ele mata o monstro pré-histórico.
Nesse momento, a doença mental foi a responsável pelo ato. Mas se ele é doente mental, vem andando pela rua e ele é atacado por alguém que vai feri-lo, vai matá-lo, e ele se defende, mesmo sendo doente mental, nesse momento, cabe a ele a legítima defesa real, independentemente dele ser doente mental. Então, o legista, além de provar que naquele tempo, naquele momento, ele estava sob o efeito da doença mental, foi a doença mental que provocou aquela ação criminosa que ele praticou. Tem que haver nexo de causalidade entre a doença mental e o ato praticado. Senão, ele agiu como um cidadão qualquer, um cidadão comum. Percebeu? Pronto? Vamos lá, então. Como estava a saúde mental dele ao tempo daquela conduta? Mas não esqueça, tem que haver nexo de causalidade. E aí vem as palavras mágicas. Ele era inteiramente incapaz. Ó, na hora da ação, ele era inteiramente incapaz. Incapaz de quê? De entender que aquilo que ele estava fazendo era algo ilícito. Quando isso aparece na prova, o examinador bota assim: alteração total dos níveis de cognição. Aí o coitado se atrapalha, porque cognição é a consciência. Ele não tem consciência que aquilo que ele está fazendo é uma coisa ilícita. Cuidado agora, hein? Ele pode ter consciência do que ele está fazendo, mas ele não é capaz de se determinar. Quando fala que ele não é capaz de se determinar, é porque ele não domina a volição, ele não domina a vontade. Eu não sei se você entende. Às vezes, eu tenho consciência que estou fazendo uma coisa errada, mas eu não consigo dominar a minha vontade. E mesmo sabendo que aquilo está errado, eu não consigo dominar a minha vontade está viciada. Aí eu faço uma coisa que eu sei que está errado, mas eu faço aquilo que eu sei que está errado porque eu não tenho condições de dominar a minha vontade. Então, para ele ser isento de pena, ele tem que estar inteiramente incapaz de uma coisa ou de outra coisa. Ou ele está incapaz de entender, ou ele está incapaz de se determinar. Aí o examinador bota na prova assim: fulano com plena capacidade de entendimento pratica uma conduta criminosa. Pode ser isento de pena, mesmo entendendo completamente que aquilo é um fato ilícito? Pode, se ele não tiver o domínio da vontade. Ou então ele inverte. Fulano que tem o completo domínio da vontade, pode ser isento de pena? Pode, se ele não tiver o domínio da consciência. Percebeu? A moeda tem que ter cara e coroa. Se faltar a cara ou se faltar a coroa, aquela moeda não vale nada. Então, a imputabilidade por doença mental depende dele não ter a consciência ou não ter a vontade. Não é obrigatório que falte as duas coisas. Basta faltar uma. Ou inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito, ou inteiramente incapaz de se determinar de acordo com esse entendimento. É isso que você está vendo aí nesse esqueminha. Percebeu? Calma. Isso vai ser repetido várias vezes para você poder compreender. Muito bem. Agora nós estamos no parágrafo único do artigo 26. No caput, ele estava isento de pena. Agora não. Agora ele vai ser julgado, condenado, e ao ser condenado, a pena vai ser reduzida de 1/3 a 2/3.
Mas isso vai acontecer se, vamos analisar os modificadores da imputabilidade, se ele tiver não mais uma doença mental, mas basta uma perturbação da saúde mental. Vamos ver quais são as perturbações da saúde mental daqui a pouco. Agora, ele pode ter também o desenvolvimento mental incompleto que tinha lá no caput. Só que lá no caput ele ficava inteiramente incapaz. Aqui ele vai ter a capacidade diminuída, mas vai ter capacidade. O mesmo vai acontecer para as pessoas que têm desenvolvimento mental retardado, que lá no caput eles ficavam inteiramente incapazes. Aqui eles vão ter a sua capacidade diminuída, mas tem alguma capacidade. Percebeu? É só analisar que quando ele estiver totalmente incapaz ou de entender ou de se determinar, ele vai para o caput. Se ele estiver parcialmente incapaz de entender ou de se determinar, ele vem para o parágrafo, desde que ele tenha perturbação da saúde mental ou desenvolvimento mental incompleto ou desenvolvimento mental retardado. Percebeu? As mesmas coisas que acontecem lá também acontecem aqui e modificam a imputabilidade. Só que lá no caput modifica completamente e aqui no parágrafo modifica parcialmente. Por isso, aqui no parágrafo, ele pode ser condenado e, se condenado, a pena é reduzida de 1/3 a 2/3, ok? Vamos seguir, então, para ver o que acontece. Esse indivíduo, no momento da ação ou da omissão, ele não era inteiramente incapaz, porque se ele fosse inteiramente incapaz, ele ia lá para o caput. Agora, ao tempo da ação ou da omissão, é sempre ao tempo da ação ou da omissão que a gente vai discutir isso. Ele não era inteiramente incapaz de quê? Ah, meu Deus, de novo, de entender o caráter ilícito do fato, ou então ele não era inteiramente incapaz de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ou seja, se ele fosse inteiramente incapaz, ele ia para o caput. Mas como ele não era inteiramente incapaz, ele vem para o parágrafo. É isso que você tem que entender e eu creio que não vai haver mais dúvida. Agora, note que no parágrafo único, basta existir uma alteração parcial dos aspectos psicológicos, seja na consciência da ilicitude, seja no domínio da própria vontade. Aí ele bota assim, consciência, cognição, vontade, ele bota volição, volição, vontade, cognição, consciência, ok? Vamos seguir. Imputabilidade. Agora, meu Deus do céu, cuidado! Não basta ser imputável para ser considerado culpado da conduta ilícita. Porque, veja bem, o indivíduo imputável é aquele que, na hora da conduta, ele possui a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar. Ele entende tudo e tem o domínio da vontade. Ele é imputável. Sim, e daí? Para ele ser responsabilizado, tem que ter também o potencial conhecimento da ilicitude e a exigibilidade de conduta adversa. Não basta ser imputável para já receber a pena. Agora, se ele for inimputável, já não tem mais condição de ser responsabilizado. Percebeu? Não tem a imputabilidade, estou fora. Tenho a imputabilidade, mas tenho que ter os outros 2 componentes para ser responsabilizado pela conduta. É isso que a turma se atrapalha e erra e perde um pontinho na prova, ok? Vou repetir. Quem é o inimputável? É o agente que, ao tempo da conduta, está inteiramente incapaz. Pelo amor de Deus, olha, inteiramente incapaz. Inteiramente incapaz.
Cuidado, hein? Se ele for considerado inimputável, não poderá ser responsabilizado pela conduta ilícita. Não pode ser responsabilizado, porque ele é inimputável. Nós estamos trabalhando com direito penal, ok? Muito bem, vamos seguir agora. Às vezes o camarada não é imputável nem inimputável. Ele é semi-imputável. E o semi-imputável é aquele que não possui a plena capacidade. Por isso é que lá no artigo 26, o semi-imputável, ele não entra no caput. Porque o caput é para o inimputável, aquele que está inteiramente incapaz. O semi-imputável entra no parágrafo. Ele não tem a plena capacidade. Professor, e o imputável? O imputável vai responder pelo crime se tiver o potencial conhecimento da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Simples isso. Ok? Vamos lá, então. Mais uma vez. Cheguei lá. Agora eu vou mostrar para você quem são as pessoas. Quem são as pessoas classificadas como perturbados mentais. Olha, perturbado mental. No meio dos perturbados mentais, podem aparecer os doentes mentais. Ué, professor, mas o doente mental não está no caput? Sim, o doente mental está no caput se ele ficar inteiramente incapaz. Mas quando ele é doente mental, diagnosticado, e ele tem uma capacidade parcial, aí esse doente mental vai entrar no parágrafo. E como no parágrafo não tem o nome doente mental, ele entra com o nome de perturbado mental. Ah, entendi. Se o doente mental for maluco de pedra, completamente doido, ele vai para o caput. Agora, se ele for mais ou menos, aí ele entra no parágrafo, mas entra no parágrafo com o nome de perturbado mental. Agora, lá no parágrafo, tem aqueles camaradas que não são doentes mentais. Cuidado, questão de prova. O neurótico não é doente mental, mas ele tem uma perturbação da saúde mental. O psicopata não é um doente mental, já foi questão de prova. Embora psicopata etimologicamente signifique doente da mente, os psicopatas não são doentes mentais. São perturbados mentais para o direito penal. Os epiléticos, cuidado o epilético, hein? O epilético tem duas situações. Tem um momento que o epilético está completamente transtornado, completamente fora de si. Aí ele é um doente mental com epilepsia. A gente costuma falar que ele está com uma psicose epilética. Mas, na maioria das vezes, o epilético ele não está em psicose epilética, mas ele não é uma pessoa normal. Ele é um perturbado mental. E muitos epiléticos se aproveitam disso para simular uma crise de epilepsia completa para praticar um crime. Então, o perito legista, o psiquiatra forense, ele tem que ter muita atenção para verificar se aquele indivíduo que é realmente um epilético, quando ele praticou a conduta, ele estava realmente numa crise epilética ou se ele estava simulando. Porque, às vezes, o epilético simula aquela situação. Mas, de qualquer maneira, quando o epilético não está em crise epilética, ele fica no parágrafo com o nome de perturbado mental. E, finalmente, nós temos aqui os pródigos. A prodigalidade também não é uma doença mental, mas é uma perturbação da saúde mental. Então, se pintar na prova neurótico, psicopata, epilético, pródigo, eles podem entrar no parágrafo único do artigo 26. E o epilético, se estiver em crise de epilepsia grave,
ele pode, mesmo não sendo um doente mental, naquele momento, com a gravidade da situação, ele vai lá para o caput e pode ser isento de pena. Cuidado com a simulação. Ok? Muito bem. Vamos em frente. Agora eu botei um quadrinho para você aqui. Olha lá. Ah, professor, isso é uma repetição. Exatamente. Perturbações da saúde mental. Neuróticos. Professor, como é que eu vou reconhecer na prova que o camarada é um neurótico? Vem uma palavra qualquer que acaba em fobia, aversão, medo. Vem uma palavra qualquer que acaba em filia, afinidade, excesso de afetividade positiva. Vem uma palavra qualquer que acaba com mania, repetição de uma mesma conduta. Então, quando aparecer assim, claustrofobia, agorafobia, fotofobia, não sei o que é, mas esse cara é um neurótico. Quando aparece assim, zoofilia, necrofilia, riparofilia, eu não sei o que é. Esse cara é um neurótico. Só que o que tem fobia tem aversão, repulsão, medo, e o que tem filia tem afinidade, afeto positivo. Por isso que o pedófilo tem afinidade pelas crianças. O necrófilo tem afinidade pelos cadáveres. O zoófilo tem afinidade pelos animais. Percebeu? Fobia, aversão. Filia, aproximação. Mania, repetição. Eles pedem muito na prova a dipsomania. Dipsomania, beber. O cara tem mania de beber, mania de beber. Não tem nada a ver com alcoolismo, não tem nada a ver com intoxicações. Ele tem mania de beber, dipsomania. Aí tem uma lista dessas filias, tem uma lista dessas fobias, tem uma lista dessas manias, ok? Aí você dá uma olhadinha nisso, também não pode repetir tudo, senão a aula vai levar não sei quantas horas. Pronto? Vamos lá então. O que nós temos agora? Os epiléticos parcialmente capazes também são perturbados, já falamos. Os psicopatas, que não são doentes mentais, também são perturbados mentais. Cuidado! Oligofrênicos. Vamos lá, etimologia da palavra. Oligo, pouco. Frenos, pensamento. Oligofrênico, aquele camarada que pensa pouco. Calma. Ele pensa pouco porque ele não tem condições psicológicas para pensar. Imagina um piano, 88 teclas. Pode tocar qualquer música, pode tocar qualquer coisa. Só que a pessoa ganhou um piano que só tem 8 teclas. Por mais que ele queira tocar uma música grande, ele não consegue, porque o piano só tem 8 teclas. Então, algumas pessoas, infelizmente, nascem com um problema mental que não conseguem entender todas as coisas como as outras poderiam entender. Mas não entendem. O cara não é doente mental, ele não tem disposição para aprender aquilo que ele poderia aprender. Ele não é um oligofrênico. Ele é um cara que não quer nada com estudo. Já o oligofrênico não, ele vai se esforçar o máximo, mas ele não consegue, porque ele não tem a estrutura mental própria para poder entender até aquele nível. Aí, os cientistas fazem um teste de quociente intelectual e vão rotular os oligofrênicos em graus. De acordo com o quociente intelectual, abaixo de 25% da capacidade de uma pessoa normal, ele era chamado de idiota. Mas como idiota é uma coisa pejorativa,
Hoje em dia, a gente fala que ele é uma pessoa que é dependente. Não é mais idiota. Ele agora é dependente. Dependente é o oligofrênico de menor capacidade mental. Dependente. Quando ele sabe um pouquinho mais que 25, até mais ou menos 50, de 25 a 50, ele era chamado de imbecil. Mas imbecil é pejorativo. Aí mudaram o nome. Ele agora é independente. Mas espera aí, ele é independente com limitações. Ele é independente treinável. Ele pode ser treinado. Meu filho, você vai varrer o chão, é daqui até ali. Meu filho, fica aqui na portaria. Só pode entrar se mostrar esse bilhete. Se não mostrar esse bilhete, não pode entrar. Meu filho, pinta aquela parede ali. Ou seja, ele pode receber ordens únicas, imediatas, que ele não tem que escolher uma coisa ou outra. Ele é independente, mas ele é treinável. O QI dele vai acima de 25, mas não passa de 50. Quando passa de 50 e vai até 75, ele é fronteiriço com a normalidade. Aí ele é um débil mental. Esse débil mental também é uma palavra que ofende, que agride. Aí trocaram a palavra débil mental e botaram para independente educável. E esse indivíduo que era débil mental, ele hoje, ele frequenta a escola, ele completa o ensino fundamental. Ele frequenta a escola e, às vezes, ele completa o ensino médio. Ele frequenta escolas e, às vezes, ele completa uma faculdade. Mas ele é um independente educável. Alguns trabalham em lanchonetes, alguns trabalham em bancos, alguns têm uma profissão com carteira, são fronteiriços com a normalidade, mas são oligofrênicos. Percebeu? Muito bem. Então, visto isso, oligofrênicos parcialmente capazes. Aí eles são perturbados mentais. Agora, tem as pessoas que têm desenvolvimento mental incompleto. Professor, a pessoa que tem desenvolvimento mental incompleto também não é oligofrênico? Não. O problema dele é que ele não tem cultura. Ele não tem cultura, como acontece com os índios. Mas peraí, professor. Tem índio que já foi deputado federal, tem índio que dirige automóvel, pilota avião, tem fazenda. Pois é, esses índios são pessoas normais. Mas aquele índio que vive afastado da civilização, ele é considerado como um indivíduo que tem o desenvolvimento mental retardado, porque ele não tem acesso ao conhecimento. E o surdo de nascença, cuidado, a pessoa não é surdo-mudo normalmente. Ele é surdo, completamente surdo. Como ele nunca ouviu ninguém falar, ele não emite sons. Aí nós dizemos que o camarada é surdo-mudo. Mas quando você vai lá para o Instituto de Educação de Surdos e começa a aprender, de repente o surdo começa a emitir sons. Porque ele não é mudo, ele é apenas surdo. Mas aí na lei está escrito assim, surdo-mudo. Se o surdo-mudo ficar inteiramente incapaz, vai para o caput. Se o surdo-mudo ficar parcialmente incapaz, ele vem para o parágrafo. Então, aqui nos indivíduos considerados com desenvolvimento mental incompleto, os índios fora da civilização e os surdos de nascença, que não tiveram educação. Ou ele vai para o caput, ou ele fica no parágrafo. Percebeu isso? Está claro? E, finalmente, para a gente mudar de assunto, os doentes mentais. Ué, professor, mas o doente mental, ele não vai lá para o caput, ele vai para o caput se ele ficar inteiramente incapaz.
Mas se ele for um doente mental que fica parcialmente capaz, aí ele fica no parágrafo com o nome de perturbado mental. Tá legal? Pronto? Vamos dar exemplo agora, só para você guardar. Quando você olhar na prova a palavra esquizofrênico, traduz a palavra esquizo, dividido, freno, pensamento. O esquizofrênico, ele confunde a fantasia, a ilusão, com a realidade. Esquizofrênico, pensamento dividido. Dividido entre aquilo que é real e aquilo que não é real. Então, o esquizofrênico, ele ouve vozes que não existem. Ele vê monstros que não existem. Ele olha para você e ele pensa que você está atacando ele, ele vai se defender. Ou seja, ele está fora da realidade. Ele é um esquizofrênico. Agora, se o esquizofrênico estiver medianamente perturbado, ele fica no parágrafo. Se ele estiver inteiramente incapaz, aí ele vai para o caput. Professor, mas como é que eu vou reconhecer na prova um esquizofrênico? Fácil. Ele vai colocar nomes. Olha só. Quando ele botar que o camarada é psicótico, é doente mental. Tem psicose. Quando falar que ele tem psicose diversas, ele é doente mental. Ele é um psicótico. Quando falar que ele tem psicose qualquer coisa, psicose maníaco-depressiva, psicose puerperal, psicose tóxica, psicose qualquer coisa. Falou que tem psicose qualquer coisa, ele é um doente mental. E se ele não quiser falar a palavra psicose qualquer coisa, ele vai botar o nome esquizofrênico. Então, a esquizofrenia é uma das psicoses mais comuns. Mas se ele quiser facilitar, ele bota psicose com sobrenome. Psicose com sobrenome, opa, esse aí é doente mental. Ah, entendi, professor. É doente mental, vai para o caput. Se estiver inteiramente incapaz. Porque se estiver parcialmente incapaz, ele fica no parágrafo com o nome de perturbado mental. Ficou claro? Pronto? Vamos seguir. A esquizofrenia é uma psicose muito comum. Só que, às vezes, para ele falar que o camarada é doente mental, ele não fala psicose. Ele fala que é um demente. Toda vez que aparecer demência de Alzheimer, demência senil, demência arteriosclerótica, demência tóxica, demência qualquer coisa, ou seja, apareceu demência qualquer coisa, doente mental. A demência tirou completamente a capacidade, vai para o caput. A demência não tirou completamente a capacidade, vem para o parágrafo. É assim que funciona. Ok? Pronto? Eu acho que está quase pronto para a gente mudar de assunto. Finalmente, pessoas que possuem desenvolvimento mental incompleto. Não pode errar. Repetição da repetição. Ó. Surdos mudos que não conseguem exprimir a sua vontade. Se for em nível absoluto, ele vai para o caput. Se for em nível relativo, ele fica no parágrafo. Percebeu? Muito bem? E silvícolas. Agora não querem mais que você fale silvícola, porque nem sempre o silvícola vive na selva. O índio é melhor. Então, os índios afastados da civilização. Se o índio estiver afastado da civilização de forma absoluta, ele vai para o caput. Pessoa com desenvolvimento mental incompleto. Se o índio estiver afastado de forma relativa, ele entra no parágrafo. Pessoa com desenvolvimento mental incompleto. É assim que funciona. Agora, quando ele tem desenvolvimento mental retardado, aí ele é um oligofrênico. Oligo, pouco, frenos, pensamento. Oligofrênico, pensa pouco. Aí, como eu mostrei para você, repetindo, idiotas, imbecis e débeis mentais. QI de 0 a 25, QI de 26 a 50, de 51 a 75. Cuidado!
Não fala mais idiota. Fala dependente. Não fala mais imbecil. Fala independente treinável. Não fala mais débil mental. Fala independente educável. É isso que você faz para matar a sua questãozinha na prova. Aí eu botei aqui um esqueminha, só para você saber que uma das causas da oligofrenia é a chamada síndrome de Down. Síndrome de Down, conhecida vulgarmente pelo nome de mongolismo. E a síndrome de Down ou mongolismo é uma alteração que afeta os cromossomos do indivíduo. O indivíduo considerado normal em termos cromossomiais. Cuidado, a normalidade dos cromossomas não garante que o indivíduo é normal. Mas a anormalidade nos cromossomas, em certos casos, diz que ele é anormal. E aí o que acontece? Vai aparecer uma pessoa que, ao invés de ter dois cromossomas de cada tipo, chega num dado momento que ele tem 3 cromossomas com o número 21. Quando o indivíduo tem 3 cromossomas com o número 21, que deveria ter apenas 2, mas ele tem 3 cromossomas do número 21, aí nós falamos que ele tem uma trissomia, 3 corpos, trissomia do cromossomo 21, aí ele tem síndrome de Down ou mongolismo. Cuidado, síndrome de Down ou mongolismo, ele pode estar entre os independentes treináveis, entre os independentes educáveis e pode estar entre os dependentes. Porque na síndrome de Down, a evolução mental do indivíduo é extremamente variável. E você tem indivíduos portadores da síndrome de Down que disputam competições, que são donos de loja, que se casam e que têm filhos. Então, muitos deles são fronteiriços com a normalidade. E, às vezes, até melhor que muito normal. Agora, alguns realmente estão lá no desenvolvimento mental mínimo. Outros no desenvolvimento mental médio. E outros no desenvolvimento mental que é fronteiriço e, às vezes, até superior a alguns normais. Então, síndrome de Down ou mongolismo. Muito bem. Aí, dito isso, lembra? Idiota, não mais idiota, dependente. Imbecil, não mais imbecil. Débeis mentais, não mais débeis mentais. É assim que a gente mata a questão de prova. Aí, o examinador, sempre procurando enrolar o candidato, ele colocou na prova o que são os idiotas heréticos e o que são os idiotas astênicos. Quando a gente não compreende certas coisas, a gente às vezes fica confuso naquele ambiente. Eu chego num lugar que eu não entendo como é que aquilo funciona, eu fico meio confuso, eu não sei que estalear que eu pego, eu não sei se eu sento, se eu fico em pé, se eu falo com alguém, se eu não falo com ninguém. Eu estou confuso naquele ambiente. E quando eu fico confuso, eu normalmente me irrito, aí começo a quebrar as coisas, porra. Ou então, quando eu fico confuso, eu sento num canto e fico ali murchinho. Então, quando o indivíduo é agitado, agressivo, violento, ele é um indivíduo que tem erotismo, erético, ereção, agressão, erótico, para cima. Ou então ele é astênico, passivo, calmo, tranquilo. Então, os idiotas eréticos, quando eles estão num ambiente qualquer e eles se sentem mal, eles começam a agredir, começam a quebrar. Podem machucar, podem ferir. Uma dentada pode arrancar um pedaço do indivíduo, dependendo do tamanho do idiota erético. Já o idiota passivo, ele é mais tranquilo, ele é mais devagar, ele é menos violento. Então, quando você pensar em criminalidade por doença mental, não. Por desenvolvimento mental baixo, por oligofrenia, pensa nos
idiotas heréticos. Quando ele for mais tranquilo, pensa nos idiotas passivos. Mas esse é aquele com QI abaixo de 25%. Muito bem. Saímos dos problemas mentais causados pela biologia. Agora, vamos cuidar dos problemas mentais causados pelo álcool ou substância de efeitos análogos, artigo 28 do Código Penal, que não sejam drogas. Vejam bem, álcool ou substância de efeitos análogos que não estejam incluídos entre as drogas. Porque se o problema for causado por droga, aí vai lá para o artigo 45 e 46 da Lei das Drogas. Mas se aquilo que está afetando a saúde mental não for considerado droga e tem os mesmos efeitos do álcool, aí é lá no artigo 28. Então, 28, álcool ou substâncias de efeitos análogos, vírgula, que não sejam drogas. Se for droga, Lei das Drogas, artigo 45 e 46. Gente, é a mesma coisa que nós estudamos ainda agora. O indivíduo pode ser isento de pena, mas ele tem que ficar inteiramente incapaz. E ele pode ter a pena reduzida, mas aí ele tem que estar parcialmente incapaz. Só tem uma coisa. Quando o camarada é doente mental, quando ele tem desenvolvimento mental incompleto, quando ele tem desenvolvimento mental retardado, isso é biológico, é dele. Mas quando ele bebe, quando o álcool entra nele, quando a droga entra nele, pô, aí pode ser vontade dele. Se puder provar que a coisa está entrando nele porque ele é doente, aí ele vai lá para o 26. Mas se a coisa está entrando nele e ele não é doente, meu amigo, quem pariu Mateus, quem pare. Se ele criou o problema, ele tem que resolver. Por isso é que você vai ler no artigo 28, no parágrafo 1º e no parágrafo 2º, e no artigo 45 e no artigo 46 da Lei das Drogas, você vai ver uma coisa nova. Está escrito assim, ó, de caso fortuito ou de força maior. Quando a coisa entra nele acidentalmente, de caso fortuito, ou então entra nele de uma maneira que ele não tem como evitar, força maior, aí ele não é culpado de estar bebendo, de estar usando a droga, porque a coisa está entrando nele de caso fortuito ou de força maior. Lembra que no artigo 26, em nenhum momento nós falamos de caso fortuito ou força maior. Só falamos que ele estava inteiramente incapaz ou parcialmente incapaz. Aqui, no álcool e nas drogas, vai acontecer a mesma coisa. Primeiro, ele tem que estar alcoolizado ou com substância de efeitos análogos. Ou então ele tem que estar com droga. E, além disso, a droga tem que ter entrado nele de caso fortuito ou força maior. O álcool tem que ter entrado nele de caso fortuito ou força maior. Aí, se ele ficar inteiramente incapaz, isenta de pena. Se ele ficar parcialmente incapaz, a pena vai ser reduzida de 1/3 a 2/3. Igualzinho àquilo que nós aprendemos anteriormente. Já sei, você ainda não entendeu. Então vamos lá. Passar para outro esquema aqui. Artigo 28. O critério é bio, psicológico ou misto. Claro. Repara, não basta que o indivíduo tenha o problema do álcool,
O álcool tem que causar nele uma alteração psicológica. Não basta que o indivíduo seja doente mental. A doença mental tem que causar nele uma alteração psicológica. Não basta que o indivíduo esteja drogado. A droga tem que causar nele uma alteração psicológica. É isso que se chama critério biopsicológico ou misto. Ah, peraí, mas ele estava alcoolizado. Sim, ele estava alcoolizado, mas o álcool colocou o indivíduo inteiramente incapaz ou parcialmente capaz? Não, ele ficou inteiramente incapaz. Sim, mas por que a bebida entrou nele? Foi de caso fortuito ou força maior? Não, foi porque ele gosta de beber. Então, se ele gosta de beber e não foi de caso fortuito ou força maior, ele vai para o pau, ele vai pagar a pena. Só vai ter problema de isenção de pena ou de atenuação da pena se a droga ou o álcool entrar nele de caso fortuito ou força maior. Aí, se ele ficar inteiramente incapaz, isenta de pena. Se ele ficar parcialmente incapaz, reduz a pena. Mas tem que a droga ou o álcool ter entrado nele, mais uma vez, de caso fortuito ou de força maior. Percebeu? Tranquilo? Vamos lá, então. Tcharam! No artigo 28, começa assim, ó. Não exclui, hein, a imputabilidade penal, a emoção e a paixão. Pode atenuar a imputabilidade. Quando ele comete o crime, logo em seguida, a intensa emoção ou paixão provocada pela injusta provocação da vítima, aquela escolha toda, pode afetar a imputabilidade, mas não exclui a emoção e a paixão. 2. A embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool, ou substância de efeitos análogos que não sejam droga, porque se for droga, vai lá para o artigo 45, 46 da Lei das Drogas. Tá claro? Cuidado! Embriaguez voluntária. Hoje vou tomar um porre. Eu quero beber para ficar bêbado. Isso é que se chama embriaguez voluntária. Agora, embriaguez culposa. Eu vou beber voluntariamente, mas vou beber socialmente, porque eu quero beber junto com as pessoas, mas eu não pretendo ficar bêbado, porque se eu pretender ficar bêbado, é embriaguez voluntária. Aí eu bebo, toma mais uma, daqui a pouco eu fico bêbado. Mas eu não queria ficar bêbado. Essa é a embriaguez culposa. Nem a voluntária, nem a culposa excluem a imputabilidade. Podem diminuir a pena, mas não excluem a imputabilidade. Percebeu isso? Então, pronto. Está feito aí a embriaguez voluntária, está aí a culpada. Agora vem aquela parte. Meu Deus, repetição, professor. É isento de pena o agente que, em virtude de... Agora não é doença mental. Agora não é perturbação da saúde mental. Agora não é desenvolvimento mental incompleto, nem retardado. Agora é embriaguez completa. Gente, por favor, embriaguez completa. Ele está completamente embriagado. Quem está completamente embriagado não tem nenhum domínio da vontade, nenhum domínio da consciência, porque ele está completamente embriagado. Por isso ele vai ser isento de pena. Mas espera aí, professor. É preciso que essa embriaguez tenha sido proveniente de caso fortuito ou de força maior. É um aspecto normativo. Porque se ele ficou embriagado porque ele quis, aí, meu chapa, ele tem que pagar a pena completamente. Aqui não. Se entrar de caso fortuito ou de força maior e ele ficar inteiramente incapaz,
aí ele vai ser isento de pena. Aí, às vezes, ele é inteiramente incapaz de entender, às vezes, ele é inteiramente incapaz de se comportar. Isso tudo é exatamente como nós vimos lá no artigo 26 do Código Penal. Simples repetição. Só que aqui, ao invés de doença mental, vai ser embriaguez completa pelo álcool ou substância de efeitos análogos de caso fortuito ou força maior. Aí, pelo amor de Deus, vai continuar? Agora, o que vai acontecer? A pena vai ser reduzida de 1/3 a 2/3. Se o indivíduo, por embriaguez, se você olhar o código, você vai ver que no código não está escrito que a embriaguez é incompleta. Mas quando a embriaguez é completa, o código diz embriaguez completa. Quando ele fala que o cara está só sob o efeito de embriaguez, e não fala que ela é completa, aí você tem que entender que essa embriaguez é incompleta. Porque quando é completa, ele fala embriaguez completa, como ele fala no parágrafo 1º do artigo 28. Quando chega no parágrafo 2º do artigo 28, ele fala embriaguez, não fala embriaguez completa. Percebeu? É isso que você vai vendo aí. Aí a pena vai ser reduzida de 1/3 a 2/3. Perfeito? Não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Percebeu? Pronto? Acabou? Aí, para você ter uma noçãozinha bem rápida, quais são as diversas formas de embriaguez que aparecem no Código Penal. No Código Penal aparece a embriaguez voluntária, aparece a embriaguez culposa, aparece a embriaguez pré-ordenada. Cuidado, não aparece a embriaguez patológica. A embriaguez patológica não está no código. É um arranjo doutrinário que se faz. A gente tem a voluntária, tem a culposa, lá no caput do artigo 28, tem a embriaguez pré-ordenada como causa de agravante da pena, é agravante, e nós temos o caso fortuito e a força maior no 28, parágrafo 1º, e no 28, parágrafo 2º. E temos também no 45 e no 46 da lei da droga. Mas a embriaguez patológica não está no código. É um arranjo doutrinário que nós vamos tentar olhar. Pronto? Aí nós temos lá as fases da embriaguez. Dizem que uma vez Noé acordou e um anjo do Senhor mandou-lhe plantar uma sementinha. Quando a sementinha começasse a crescer, que ele regasse a plantinha com sangue de macaco, com sangue de leão e com sangue de porco, nessa ordem. Aí nasceu a parreira, a videira, e ele pegou o fruto da videira, que era a uva, esmagou, fez o vinho. E tomando o vinho, ficou bêbado. E ao ficar bêbado, 3 fases da embriaguez. Na primeira fase, como o álcool é uma substância depressora, o álcool deprime. O álcool não estimula, ele deprime. E a primeira coisa que o álcool deprime é a consciência, o respeito, a inibição. No momento que você fica com a sua inibição bloqueada, deprimida, você solta as frangas, você começa a ser irreverente, falar o que não deve falar, agir como não deve agir. Você pega o microfone e quer cantar, você pega palavra, você solta qualquer palavrão em qualquer lugar, você está aparentemente excitado, mas você não está excitado, você está deprimido. Está deprimido os níveis de inibição. Aí tem aquela fase chamada fase do macaco. O cara faz graça, o cara canta, o cara gesticula e tal. Essa é a fase alegre da embriaguez, embora ele esteja começando a ficar deprimido. Aí a segunda fase, a depressão aumenta e ele começa a não entender o que está se passando do lado. Aí ele fica agressivo, violento. É a chamada fase médico-legal. Agora ele bate, ele quebra,
ele destrói, ele mata. Agora ele está completamente embriagado. Essa é a chamada fase do leão, fase médico-legal da embriaguez. Aí a depressão aumenta e ele cai no chão. Vomita, urina, solta fezes. Fase do porco. Era o macaco, passou pelo leão, agora é o porco. Aí fica lá, arriado, até sabe Deus que hora. Cuidado. Eles perguntam sempre assim, que tipo de crime ele pode cometer nessa terceira fase, na fase do porco, se ele está desmaiado no chão? Os crimes omissivos impróprios. Se ele for um agente garantidor, que tem o dever de agir para evitar o resultado, e bebeu, sabendo que ele tinha aquela obrigação de agir para evitar eventuais resultados, e ele bebe, e bebe não sendo de caso fortuito ou força maior, ele vai responder por aquele crime. Crime omissivo impróprio, mesmo na fase do porco, mesmo estando desmaiado. A não ser que a embriaguez dele seja de caso fortuito ou força maior. Mas se não é de caso fortuito ou força maior, ele vai responder por esse crime. Percebeu? Pronto. É uma questãozinha muito boa para a prova. Aí você lê essa páginazinha aí e pronto. E um teste que a gente costuma fazer é esse aqui, ó. Olha lá. Começou a festa. Eu posso dirigir quando bebo. Aí depois que ele toma o segundo e o terceiro, eu posso dirigir quando bebo. Aí quando ele toma o terceiro e quarto, eu posso ligar mais. Aí eu já vou dizer, aí, bom, acontece isso. Fase do porco. Fase que ela está completamente desacordada. É nessa hora que ocorre o chamado estupro de vulnerável, que era de ação pública condicionada à representação, e agora, como todo crime de estupro, é de ação penal pública incondicionada. Fora o ridículo que você passa, às vezes, quando chega nessa fase, né, que você está na fase do porco, então fica ali, mas até aí tudo bem. A coisa complica na hora que a embriaguez leva a esses problemas que a gente não gosta de ver, mas acontecem com uma frequência muito grande. Ok? Pronto? Então vamos sair um pouquinho da embriaguez, né? Aí tem aqui algumas alterações que a embriaguez pode causar. A síndrome de Korsakoff, que é uma síndrome decorrente da alteração lesiva do álcool no sistema nervoso central, causa perda da memória. Aí eles botam na prova o que é palimpsesto. Palimpsesto é o esquecimento das coisas, e uma das causas do palimpsesto é o palimpsesto alcoólico. Blackout, crise de amnésia, você não lembra de algumas coisas. Alucinose alcoólica, o cara fica alucinado porque está alcoolizado. E às vezes ele não está alcoolizado. Gente, ele não está alcoolizado, mas ele começa a se comportar como se estivesse alcoolizado. É o flashback. O cérebro dele lembra de momentos que ele estava alcoolizado e faz com que ele haja como se estivesse alcoolizado, mas ele não está alcoolizado. Se fizer um teste de alcoolemia, vai dar negativo, mas ele age como se estivesse alcoolizado. É o chamado flashback. Aí estão as curiosidades da parte do álcool dentro do corpo do indivíduo. Muito bem, eu podia continuar, mas a hora está muito longa. Eu vou conversar com vocês uma coisinha importante. Em medicina legal, eles pedem muito, na hora que vai fazer o exame do cadáver, onde se pensa que ele está com excesso de álcool no sangue, a gente costuma colher o sangue do cadáver nas cavidades cardíacas. No caso do álcool, eles não querem que você colha o sangue das cavidades cardíacas, porque eles dizem que o álcool que ainda estiver no estômago do cadáver, e como o estômago está pertinho do coração,
No cadáver, o álcool pode passar pela membrana do estômago, passar pelo diafragma, passar pelo saco pericárdico e contaminar o sangue dos ventrículos, onde você vai colher o sangue. Dizem, a gente acredita, e não colhe sangue do coração. Vai colher sangue lá nas veias femorais, lá na coxa. Então, se você quer dosar o álcool do sangue do cadáver, você não vai no coração, buscar sangue no coração. Vai buscar sangue lá nas veias femorais. Legal? Pausa. Mas se o caso da morte for intoxicação pelo monóxido de carbono, aí você não deve pegar sangue das veias femorais. Porque no incêndio, o monóxido de carbono pode passar através da pele e contaminar o sangue do cadáver nas veias femorais. Aí, no caso do monóxido de carbono, aí você colhe o sangue do coração. Tadã! É monóxido de carbono? Para o laboratório, no cadáver, sangue das cavidades cardíacas. O problema é álcool. No cadáver, não colha sangue da cavidade cardíaca. Vá nas veias femorais. Pronto, é isso aí. Faz um esforçozinho, dá uma lida nessa matéria e qualquer dúvida que tiver, escreve para mim. Eu não pude completar todo o conhecimento que eu queria passar para você, mas o tempo é pequeno. A prova é agora, semana que vem. Então, escreve. Eu juro para você que eu respondo, ok? Grande abraço, até a próxima.